Olá, meu nome é Fábio Henrique, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Cabralha e venho por meio deste vídeo trazer uma meditação no Salmo 29 para a edificação da igreja, principalmente da Igreja Presbiteriana de Cabralha, do Lagoão, que é a congregação de Cabralha, e também de Boninal. Então, eu gostaria de, antes de dar início à exposição, fazer uma breve oração. Soberano Deus, Pai eterno e bendito, quero te pedir, ó Deus, que tu possas estar tão somente abençoando, ó Pai amado, todos aqueles que ouvirem e assistirem esta pregação. Em nome do teu Filho, que nós te oramos. Amém. O Salmo 29 diz assim: Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. No dia 20 de maio de 2013, um tornado atingiu a costa do Oklahoma, um estado dos Estados Unidos. Esse tornado tinha mais de 2 quilômetros de circunferência. E ele se arrastou por toda a parte oeste da cidade e foi considerado um tornado F5, ou seja, um dos tornados mais devastadores que pode se ocorrer. Em poucos minutos, esse tornado destruiu toda a cidade. Interessante é que o salmista Davi, no Salmo 29, ele descreve o poder de Deus como uma furiosa tempestade. Charles Spurgeon, em seu comentário no livro dos Salmos, especificamente no Salmo 29, ele diz que esse salmo tem como propósito expressar a glória de Deus como vista e ouvida como de um trovão, de um tornado, de uma grande tempestade. Esses versos, os 11 versos desse salmo, eles caminham ou trilham o som dos raios. Deus aqui nesse salmo, ele revela poder e glória por meio de um vento furioso, uma chuva forte, relâmpagos ofuscantes, e no trovão ensurdecedor vem uma turbulenta tempestade. E quando olhamos para esse salmo, nós podemos ver, e eu particularmente vejo que essa imagem ela é perturbadora, pois eu chego a perguntar: por que Davi expressaria aqui, e até mesmo compararia a voz de Deus a uma tempestade tão violenta e destrutiva? O fato é que Deus, ele não é um Deus bonachão, um Deus que deixa tudo, é um Deus permissivo, como se nada, os homens erram e nada pudesse acontecer. Ele não é um Deus insignificante, ele é o Deus que troveja, como ele bem diz no verso 3 do capítulo 29 dos Salmos. Então, mesmo em nosso mundo moderno, o homem com toda a sua tecnologia, com a preparação de muita segurança, que usam aí a meteorologia para ver as catástrofes, devem temer a tempestade. Pois esse medo na alma dos seres viventes, principalmente aos que servem e temem ao Senhor, devemos com isso aprender a temer ao Senhor.
Observe que o contexto, ele vai trazer essa ideia. O salmista, no Salmo 28, versículo 8, ele diz que o Senhor é a força do seu povo, o refúgio, o salvador do seu ungido. Apesar disso, desse alerta, o próprio Israel, ele continuou buscando amparo em deuses das nações vizinhas. O Salmo 29 foi dado e inspirado pelo próprio Davi como um lembrete da parte do Senhor para o povo de Israel, para que Israel pudesse ver que ele é o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus cuja força quebra os cedros. Com a sua voz, ele quebra os cedros do Líbano. Este poderoso Deus salva e protege o Messias que está por vir, o ungido do Senhor. Então, logo após o Salmo 28, vem o Salmo 29, que serve para Israel confiar somente no Senhor, buscar somente a Deus e a esperar em Cristo em meio às tempestades, pois Ele é o Senhor da glória e também é o Senhor das tempestades. Também precisamos ver neste Salmo o poderoso poder de Deus para nós hoje. Esse Deus que também continua agindo, Ele é o mesmo, Ele não muda. Se o nosso Deus é um Deus insignificante, logo a nossa fé é uma fé insignificante. Mas se nós cremos no Deus Todo-Poderoso, como é descrito no Salmo 29, nós temos as portas do nosso coração abertas para que possa realmente ter uma fé poderosa, uma fé significante, porque Deus, com o seu poder, e a sua ira é como a tempestade, e Ele é a nossa força. Esta descrição do poder de Deus nos ensina a confiar nele, somente nele, e ter esperança exclusivamente em Cristo. A nossa esperança não está em homens ou em qualquer outra coisa, mas exclusivamente em Cristo. Esse Deus cuja voz quebra os cedros do Líbano, Ele também quebra todo inimigo que se levantar contra o seu ungido Cristo e toda a sua igreja. E Deus Ele nos abençoa por meio de Cristo, nos trazendo a paz. Não a paz qualquer, mas uma paz que excede todo entendimento, como diz o apóstolo Paulo. Essencialmente, o Salmo 29 não fala de outro senão o próprio Deus. Davi usa o nome pessoal de Deus, Yahvé, traduzido como Senhor, 18 vezes nesse salmo, justamente para chamar a atenção dos seus primeiros ouvintes, os israelitas, para ele ver quem Deus é. Esse salmo eu o divido em 3 tópicos. O primeiro, mostrando o convite de Deus, nos versos 1 e 2, para a adoração. Todos devem adorar o Senhor. E esse chamado não é apenas um pedido, mas é uma ordem, porque o verbo tributai está no imperativo. E seguindo a trilha desses raios e trovões, como diz o salmista, eu disse há pouco, acompanhando o raciocínio do salmista, o próprio Davi, ele nos mostra nos versos 3 a 9 que Deus ele tem o poder sobre as tempestades. E ele conclui, finaliza mostrando que após a tempestade tem-se a bonança. O Senhor traz a bonança nos versos 10 e 11. Por isso eu os convido a meditar sobre o seguinte tema: Deus, o Senhor das tempestades. E como é que podemos analisar o Senhor das tempestades? Primeiro, analisando o chamado antes da tempestade. Davi começa nos versos 1 e 2 com uma sirene. Sim, pois as sirenes elas são usadas para avisar e servem como alerta para aqueles que moram em cidades e estados que são acometidos por tornados. E é para isto que o salmista aqui escreveu os versos 1 e 2, pois ele repete o verbo tributar 3 vezes nesses versículos. E por que ele escreve 3 vezes esse verbo? Para nos analisar quem é que deve tributar essa força. Todos, sem exceção. E como que é feito? Veja, aqui as pessoas ficam sabendo, como eu já falei, que uma tempestade vem
quando vem é avisada por meio de sirenes. E aqui está o aviso. Esse é o aviso antes da tempestade. O chamado para a adoração, para se curvar a esse Deus Todo-Poderoso, pois Ele é o único Deus. Veja o que Davi fala, aliás, escreve nos versos 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então aqui, quem é chamado a adorar primeiramente e de forma provocadora, de forma confrontadora, são os deuses das nações vizinhas. Veja, quando Davi faz esse chamado, ele usa aqui na frase filhos de Deus, que é no verso 1, na nossa versão, ela não traz muita ideia do que é dito aqui, porque quando nós traduzimos literalmente esse termo, essas palavras, fica dessa forma, filhos dos deuses. E a referência aqui é aos deuses pagãos, aos ídolos que são adorados pelos povos vizinhos de Israel. E Davi chama esses deuses estrangeiros para se curvarem e adorarem ao Senhor, ao Deus de Israel. E Davi coloca os deuses estrangeiros aqui em seu devido lugar. Por que ele diz isso? Alguns anos atrás de Davi nascer, quando ele ainda era menino, o profeta Samuel, ao ver que a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus, eles a colocaram num templo do seu Deus chamado Dagon. E quando voltaram pela manhã, esse Deus estava caído com o rosto em terra, adorando diante da arca. E eles ergueram essa arca, ergueram esse Deus, levantaram, e no outro dia, pela manhã, quando retornaram novamente, eles viram que as suas mãos e o seu rosto tinham sido totalmente quebrado, a sua cabeça estava fora do corpo. Havia apenas ali o tórax. E isso é registrado pelo profeta no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 5, versículos de 1 ao 5, que eu gostaria de ler para que você pudesse aí acompanhar. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, esse de Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entraram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Então, os deuses das nações não podem estar diante do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Embora Davi esteja ali ordenando esses ídolos adorar o Senhor, isso é um toque de sirene, um alerta para o próprio Israel, dizendo, olha, esses deuses que vocês buscaram e me traíram e adulteraram contra mim, esses deuses, eles se curvam a mim. Eles não são nada aos meus olhos. Na verdade, eles nem existem. Isso é pura ilusão de vocês. Vocês devem adorar e confiar exclusivamente em mim. Pois o povo de Israel era constantemente tentados a adorar os deuses das nações vizinhas. E por que eles recorriam a esses deuses? Quando esses deuses foram realmente forçados a reconhecer a grandeza e o poder e a majestade do nosso Deus. Ao exortar esses deuses, o próprio Deus, o Senhor, mostra que Davi estava falando contra a rebeldia de Israel, quando eles se voltavam contra o Senhor, contra o próprio Deus, o que lhes provia todas as coisas. Ele, o próprio Deus, é quem nos sustentava Israel e nos sustenta até os dias de hoje. É Ele quem tira as tempestades. É Ele que põe fim à guerra.
E com isso, a idolatria chamava e buscava, provocava a ira de Deus. E este pano de fundo da idolatria de Israel é reforçado pela forma da linguagem que Davi usa nesse salmo. A descrição de uma tempestade aqui é sutilmente transformada em um salmo de provocação. O louvor do Senhor, em virtude de ser expresso na linguagem e nas imagens associadas ao Deus cananeu, mostra aqui a divindade dos inimigos sendo derrotadas, colocadas em terra, todos eles, os cananeus, os filisteus e todas as nações vizinhas. Assim o salmista usou deliberadamente a linguagem e as imagens de toda a poesia cananeia para reforçar e destacar o poder e a vitória do Senhor em contraste com a fraqueza de Baal e todos os deuses ali. E por isso que é chamado a tributar ao Senhor a glória e a força. Davi estava falando para Israel, combatendo os deuses estrangeiros através desse estilo poético. E como ele os convoca para fazer? Veja, no verso 29, capítulo 29, versículo 1, ele diz assim, que eles devem tributar. Tributai ao Senhor glória e força. A palavra, o que é que se deve tributar? A glória e a força. A glória, qual o significado de glória? Glória é ser conhecido, é ser o centro das atenções, as luzes da ribalta está sobre alguém, ou seja, aquela luzinha do circo ali, né? Aliás, dos teatros, estarem ali sobre o indivíduo, ele está em destaque, chamando a atenção. E esses deuses falsos, por meio dos homens, queriam a glória e a honra, que deve ser dada somente ao Senhor. Por isso que o próprio Deus, por meio do profeta Isaías, exorta o povo da seguinte forma: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outra, e nem a minha honra a imagens de escultura. Com esta tempestade, Davi adverte Israel a reconhecer somente o Senhor, que é o Todo-Glorioso, o centro de todas as coisas devem convergir. Todo deve estar em torno do próprio Deus. E isto devemos ver na sua glória, a beleza da sua santidade, pois no verso 2 ele diz: da glória e força, e o adorai na beleza da sua santidade. Aqui, esses ídolos nada são, e eles devem se curvar no esplendor da glória, da santidade do próprio Deus. O esplendor de Deus em sua santidade, ela é vista como na roupa, nas vestes suntuosas, ou seja, chamativas e luxuosas dos reis. Os reis, eles se vestem de uma forma gloriosa, de uma forma pujante. E quando o Senhor aparece em poder e glória, os deuses pagãos só podem reconhecer a sua majestade e se curvar em adoração. Por isso que o Senhor mostra o seu poder através da tempestade, pois isso vai preparando o terreno do coração dos israelitas e revela a grandeza e a majestade de Deus. E Davi descreve de forma esmagadora a glória de Deus numa tempestade. É isso que ele mostra nos versos 3 a 9. E é o que vai estar permeando, ou seja, vai estar sendo exposto no segundo tópico deste sermão, desta pregação, que é justamente o poder de Deus sobre a tempestade. Davi, ele escreve aqui nos versos 3 a 9, como um meteorologista descreve o estrago, o rastro de um tornado. A descrição é de uma tempestade que varre o mar e tudo que aparece dentro da costa de uma forma devastadora. A tempestade, primeiramente, ela descrita aqui pelo salmista, ela se concentra sobre o mar Mediterrâneo. Veja, os versos 3 e 4 diz assim:
Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. As tempestades chegam e começam a crescer devido à umidade do ar quando está muito alta. E por isso que nos oceanos, nos mares, ela começa a ter mais intensidade. E o mesmo processo acontece ali no mar Mediterrâneo, à medida que a evaporação acontece. E ele especifica isso no versículo 3, quando ele fala as muitas águas, e elas são poderosas, e mostra ali o poder que o mar tem. Mas além do mar, né, dessa imagem que traz as grandes águas, ele fala aqui da voz de Deus, a voz do Senhor. Porque ele diz que Deus, ele troveja sobre as águas, que representa aqui uma vitória espiritual sobre os deuses cananeus. A região do mar ali, ela foi considerada pelos cananeus como o campo de batalha de Iã, que é o deus do mar e do caos, e também a Baal, que é o deus da fertilidade e o deus da tempestade. Mas Davi proclama que o Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Iavé, como ele se refere logo no início do Salmo, proclama que o Senhor mostra a sua glória sobre os dois, tanto Iã quanto Baal, de uma vez só, de uma forma que ele triunfa através quando ele troveja sobre as águas. A voz do Senhor, ela é poderosa. A água, ela é usada ali como metáfora para mostrar a força e o poder de Deus. E essa tempestade, na visão do salmista, essa imagem que ele monta, ele agora mostra que essa tempestade ela sai do mar Mediterrâneo e ela começa a adentrar na costa do Líbano, ali ao norte. Veja os versos 5 e 6, diz assim: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Veja, os cedros do Líbano eram conhecidos em todo o Oriente Próximo como uma das madeiras de lei, uma das madeiras mais fortes, sofisticadas, robustas, frondosas da região. E Salomão, ele importou essa madeira, o cedro do Líbano, quando ele foi construir o palácio e também o templo do Senhor. A bandeira do Líbano, ela tem um pé de cedro no centro e em toda a sua borda está ali as folhas, né? a copa frondosa do cedro. Mas essas árvores altas e majestosas, elas agora queimam e estalam, se quebram como um palito de fósforo à luz da voz do próprio Deus. E no versículo 6, ele diz que o Sirion, que é o nome libanês do Monte Hermon, ele agora vai dizer que o Líbano e o Sirion se referem às duas grandes montanhas. E agora, quando Deus fala, a sua voz sacode essas montanhas de forma majestosa, e elas estão ali grandes, imponentes, mas só que a voz de Deus faz balançar. E ele não é apenas mais poderoso e glorioso do que as muitas águas. Não apenas mais glorioso do que o cedro do Líbano, que parece fósforos sendo quebrados ao comando da sua voz. Mas ele sacode essas montanhas quando os raios atingem os seus cumes. E mais uma vez, a vitória espiritual aqui representada floresce aqui quando as florestas do Líbano
eram consideradas sagradas para os deuses da Mesopotâmia, que usavam os cedros para construir os templos desses deuses pagãos. E quando a voz de Deus quebra os cedros do Líbano, ele vai quebrar ali todas as pilares desses templos pagãos e derruba um por um, quando quebra as vigas de todas estas casas. Os cananeus tinham uma crença de que o Monte Líbano e o Monte Hermon eram a morada dos deuses. Só que o Senhor fala, e essas montanhas agora poderosas, elas saltam como bezerros. Elas não se sustentam. Deus pega essas montanhas com os seus deuses pagãos e ele sacode. E ele não precisa nem usar as mãos nem nada, apenas o seu poder. E com isso, ele vai avançando e chega ao deserto, o deserto de Cádiz. Veja os versos 7 a 9 que diz assim: a voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as costas e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Esse é o sentido do versículo 9, quando Davi diz, e no seu templo tudo diz glória. Ele, antes disso, antes de chegar no templo, lá ele, no deserto de Cádiz, ele sacode. Para quem conhece ou já ouviu falar do deserto de Cádiz, é um deserto com muita areia, é muito vasto. Ele só perde em extensão para o deserto de Saara. E quando lemos esse salmo, devemos dizer: não é impressionante essa exibição, essa demonstração do poder de Deus? Que coisa gloriosa! E temos que olhar e dizer isso com espanto, dizendo: uau, que coisa majestosa é o poder de Deus! E Deus revela seu poder impressionante, enquanto os raios dividem as árvores, as florestas e os trovões, e as montanhas são ali sacudidas. Deus não é um Deus insignificante, não. Ele não é o Deus que aceita tudo e que tudo é aceitável, todos os erros dos homens, e podem levar ele no papo, na conversa. Não. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém se faz ouvir a sua voz, como diz o profeta Amós. Israel, ele precisava contemplar essa impressionante descrição de Deus. E nós precisamos, de fato, contemplar essa impressionante ação de Deus, essa descrição do nosso Deus, ainda hoje, nos dias de hoje. Para que nós não possamos fazer como fizeram os israelitas, se voltar e buscar a sua confiança no Deus nos deuses pagãos. Ah, nós não adoramos os deuses pagãos, é verdade. Mas na prática, nós temos um Deus chamado Eu em nós. Nós queremos fazer a nossa vontade. Nós desprezamos a vontade de Deus, onde está a sua voz, onde está a sua palavra. E nós devemos refletir nos dias e no momento de hoje, nos acontecimentos dos nossos dias, a respeito dessa impressionante descrição do poder de Deus. E eu digo isso porque muitas vezes nós nos acostumamos com a nossa religiosidade. Nós nos acostumamos a ir à igreja, a cultuar ao Senhor, a fazer as nossas orações diárias, até mesmo nas refeições de forma mecânica, de forma trivial, sem levar em conta quando vamos à igreja, de quem estamos na presença. É desse Deus glorioso que é descrito aqui no Salmo 29. Ao mesmo tempo, quando nós oramos no momento da refeição de forma apenas mecânica, e o Deus que nos salva, governa com poder infinito e tem capacidade de destruir tudo apenas com a palavra do seu poder. Lembre-se, não se esqueçam, Deus, ele odeia o pecado e o mal. Ele não economiza a sua fúria contra os seus inimigos. E essa tempestade que devasta as nações estrangeiras com os seus deuses, ele humilha cada um deles. E o Senhor devastará aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo,
Deus, o próprio Deus os humilhará, pois muitas vezes somos tentados a recorrer em tempos de tempestades a quem não pode salvar, ao Senhor das tempestades. Por isso que nós devemos ouvir a voz do Senhor. O termo ouvir a voz do Senhor ocorre 7 vezes aqui neste salmo. E para um israelita, isto soa de uma forma muito mais profunda do que apenas uma leitura rasa, como é feito muitas vezes. Pois eles conhecem, eles sabem, quando eles relembram e eles leem Gênesis capítulo 1, onde o próprio Deus, todos os 7 dias, logo no final, ele diz: viu Deus que tudo era bom. E ali ele viu o poder de Deus com a sua palavra criadora, trazendo ordem ao caos, trazendo as coisas que não existiam, a sua existência de uma forma perfeita. E o Salmo 29 nos diz que Deus, ele pode falar, usar a sua palavra, mas não como o Salmo 1, de uma forma que é do seu poder criativo e colocando as coisas na ordem, na criação. Ele pode agir também de uma forma destrutiva, com ira, com juízo. E este poder de Deus é um poder aterrorizante que vem por meio da sua voz, que nos lembra a aliança que Deus fez no Monte Sinai. Quando Deus desceu para entregar as tábuas da lei a Moisés, o povo ficou impressionado ao ouvir a voz do Senhor que falava com eles. Por isso que Moisés, ele escreve em Êxodo capítulo 19, versos 17 a 19 o seguinte: e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. A experiência de Israel com relação à presença de Deus no Salmo 29 não é algo novo. É semelhante quando o Senhor fez aliança com o povo de Israel ali no Sinai, quando pode ser visto ali fogo, trovão, terremoto, relâmpagos, e o monte ali ele se abalou, estremeceu. Então a experiência foi avassaladora, porque eles imploraram por não ouvir a voz do Senhor. Agora, quando todo mundo ouviu, todo o povo de Israel ali ouviu os trovões, os relâmpagos, o monte fumegando, ficaram ali com grande temor. E eles se afastaram e pediram a Moisés, dizendo: Moisés, veja o que Moisés registra no capítulo 20, versos 18 e 19. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Nenhuma outra nação tenha ouvido Deus falar com eles dessa forma direta, enquanto o próprio Deus promulgou, ou seja, entregou a lei ali no Sinai, com a lei da aliança. Ele entregou com a voz aterrorizante. E no Salmo 29, ele fala sobre os falsos deuses das nações com esse mesmo poder. A voz poderosa do Senhor, ela está apontando para algo, para alguém, melhor dizendo, para o Senhor Jesus Cristo, que também é Deus, que é o Verbo encarnado. Porque quando Jesus veio ao mundo, o próprio João, o apóstolo João, escreveu o seguinte: capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de João: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus falou conosco poderosamente através de Jesus Cristo. O escritor da carta aos Hebreus escreve o seguinte, no capítulo 1 de Hebreus, versos do 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes
e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, como Cristo é o verbo de Deus, ele falou com poder neste mundo. Qual foi a palavra poderosa que saiu do próprio Deus, do próprio Cristo como Deus? Veja, o próprio Cristo, ele curou enfermos, ele acalmou as tempestades, ele expeliu demônios por meio da sua palavra. Jesus também, ele é Deus, mas não é um bonachão como muitos pensam. Olha, Jesus é apenas amor, não devemos julgar. Não. Não pense isso. Isso não é o Cristo das Escrituras. Pois, quando olhamos para Cristo, nós não podemos vê-lo como um serviçal, como alguém que aceita todas as coisas. Não, nós precisamos olhar para Cristo não como um animal de estimação que muitos têm e usam quando querem, quando precisam dele. Não devemos esquecer de que o poder de sua palavra é realmente assustador. Ele não apenas cria e cura com sua palavra, mas o próprio Cristo, ele destrói cada um dos seus inimigos com a fúria da palavra do seu poder. Pois no fim de todas as coisas, o próprio Cristo, ele esmagará seus inimigos um a um. A voz do Senhor Jesus Cristo humilhará Satanás e seus exércitos. Ele humilhará todo o pensamento ideológico contrário à sua palavra. Ele vai destruir todo o poder humano que é contra ele. Mas também ele destruirá todo o mal. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, em sua visão dos fins dos tempos, quando o Senhor arrebatou e mostrou como será o fim dos tempos, ele registrou o seguinte, no capítulo 19, versos 11 a 16 de Apocalipse. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho no furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, podemos ver aqui que a voz do Senhor troveja a partir da boca de Cristo, da voz de Cristo como o Verbo de Deus. Por isso nós vemos primeiro que o Senhor, ele faz um chamado para que as pessoas possam adorá-lo antes da tempestade, antes do juízo. Logo após os versos 3 a 9, nós vimos o Senhor, que ele é o Senhor das tempestades. Mas depois das tempestades, sempre tem a bonança. E Davi mostra a bonança após a tempestade. Veja o que nos diz os versos 10 e 11. O Senhor preside os dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Quando as nuvens passam e o céu clareia, Deus está no trono. Não são essas tempestades que vai dizer ou significa que Deus não está no controle de todas as coisas. Não. O próprio Deus, antes de tudo, governa o vento, a chuva, as tempestades, os relâmpagos, os trovões, tudo que sacode a terra, Deus está no controle. E Deus revela a sua glória no juízo. O único outro lugar que essa palavra dilúvio é usada é no Antigo Testamento, quando o próprio Deus
inspira ali Moisés para falar sobre o dilúvio. E muitas vezes as pessoas usam essa palavra dilúvio para dizer, olha, dilúvio é um dilúvio de bênçãos. Não, dilúvio significa não é muita chuva, muita água, ou quantidade exagerada, não. Dilúvio, teologicamente falando, significa juízo em abundância, o derramar do juízo de Deus sobre os seus inimigos, sobre aqueles que encheu a medida das suas iniquidades. E Deus julgou tudo aquilo ali através das tempestades de enxofre de fogo ali em Gênesis, como foi registrado em Gênesis sobre Sodoma e Gomorra. Agora, isso não significa que toda e qualquer tempestade seja julgamento ou ira de Deus. Não, é claro que não. Mas toda tempestade, ela tem que lembrar o julgamento e o juízo de Deus. Mas eu quero ainda chamar a atenção para este fato que fala a respeito do dilúvio, para o que está acontecendo nos nossos dias. É o primeiro registro, ao meu conhecimento, que teve um período em que uma epidemia parou e isolou todos, de todo mundo em sua casa. Houve um período que isso aconteceu, mas de forma específica ali no Egito, quando Deus estava derramando as pragas do Egito, como são conhecidas, ali sobre os egípcios, e o povo de Deus ficava em casa para que eles não fossem acometidos do juízo também. Mas ali foi parcial, só que agora de fato, mundial, é global. Não há coisa mais terrível, e podemos ver como juízo o próprio Deus fechando as igrejas, os templos. E no profeta Isaías, o Deus diz, olha, e Jeremias também diz, olha, eu não quero sacrifício de tolo, eu não me agrado de bodes, de sangue, não. O que eu quero não é holocausto, o que eu quero é obediência, o que eu quero é um coração reto, que me adore, que realmente seja consagrado a mim. E é isso que Deus tem para dizer a todos, a nos chamar a atenção. E esse Deus é contra o ímpio, contra o iníquo, tudo aquilo que é contra Deus. Mas só que esse Deus é a força do seu povo, para os que amam ao Senhor, os que se consagram ao Senhor, os que têm falta de adorar ao Senhor. Quem pode se comparar a Ele? Que Deus maravilhoso nós podemos dizer que servimos. Por que alguém procuraria outro Deus além do nosso Deus? Pois esse é o Deus que traz paz ao seu povo. E quando se fala de paz, há uma confusão de nossos dias a respeito do significado de paz. Paz, geralmente, as pessoas denominam paz o que se diz de que onde se tem ausência de guerra. Os Estados Unidos e o Iraque, eles não estão em conflitos bélicos no momento. No entanto, eles não têm paz, eles não têm união. Outro exemplo é um cemitério. Se você for num cemitério, que não seja nos dias de finados, como muitos lotam, é um silêncio ensurdecedor. Um silêncio muito grande. Mas ali as pessoas acham que essa calmaria é sinônimo de paz. Não, não é paz. Pois o que tem ali embaixo daqueles túmulos nada mais é do que morte, fedor, podridão, nada mais que isso. Mas a verdadeira paz é aquela que o apóstolo Paulo nos fala no capítulo 4, versículo 7 da Epístola aos Filipenses. A paz de Deus que excede todo entendimento. Pode estar com toda a epidemia, pode estar a maior quebradeira econômica no mundo, mas a paz de Deus que excede todo entendimento é apenas para o seu povo, porque Ele não deixará os seus inimigos para sempre impunes.
Ele trará o julgamento sobre cada um deles na sua devida medida. Só que para com os seus, para com o seu frágil povo, ele não vai deixar que nada lhe afete. Porque mesmo ele, o próprio Deus, ele sabe como arrancar aqueles que estão ao seu redor e guardar o seu povo. Por isso que o salmista, no Salmo 91, versículos 7 e 8, registra o seguinte: cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O Senhor, ele guarda o seu povo, mas o Senhor, ele vai trazer juízo, essa tempestade aos ímpios. E Pedro, ele vem confortar a igreja perseguida no capítulo 2, versículo 9 da segunda carta de Pedro, que diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia do juízo. Então, o impressionante poder de Deus, desses trovões, desses relâmpagos, que ele faz trovejar, de balançar ali, estremecer os montes, ele guarda de forma precisa e requintada o seu povo, para que nenhum mal chegue diante do seu povo. Porque nós podemos até perder a nossa vida, podemos perder tudo que nós temos, mas nós descobriremos que pelo poder de Deus não perdemos nada. Porque a sua palavra diz que aquele que perder a sua vida por causa de Cristo, achá-la-á. A nossa vida não se resume apenas a este mundo. Não estou dizendo que ninguém deve procurar a morte e que... Não, mas eu estou dizendo que há um conforto para os que temem o Senhor. Eu quero fazer aqui algumas colocações, algumas aplicações para aqueles que servem ao Senhor e para aqueles que ainda não entraram num compromisso com o Senhor. Tem muitos até que são chamados amigos da igreja, se é que isso existe, né? Eu vou para a igreja e tal, estou lá todos os dias, todo domingo e tal, e podem até chegar a se batizarem ou coisa do tipo, mas nunca foram de fato alcançados pelo Evangelho, que vive um pseudo-cristianismo. Faço esse alerta. Por quê? Porque lá no Evangelho de Mateus, o Senhor, quando no julgamento, ele virá e muitos dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome eu falei línguas, Senhor, em outras línguas e de outras nações. Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas o Senhor vai dizer: não vos conheço, malditos. Vocês serão lançados no fogo do inferno. Mas aqueles que temem o Senhor, ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Vinde para o gozo eterno. Então, se você ainda não teve um real compromisso, um encontro com o Senhor, uma intimidade com Deus, procure o Senhor, ore ao Senhor, diga: Senhor, tem misericórdia de mim, sou pecador. Faça como o publicano e não como o fariseu, pois Deus, realmente, ele é um Deus temível, não se engane, mas também ele é um Deus bom. Você pode confiar nele, ele sabe o que faz, porque ele abençoa o seu povo com paz. Então, aqueles que já servem ao Senhor, não temam. Como diz o salmista no Salmo 46, ele é quem põe fim à guerra, ele é quem quebra o arco, ele é quem despedaça a lança. E ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Então, confie no Senhor. Nesses tempos de turbulência e de tempestade, saiba que Deus, ele é o Senhor da tempestade. E que depois da tempestade, para os seus, vem sempre a bonança. Nada disso é o fim. Mas o Senhor, ele
é o princípio, é o objetivo da nossa vida. Então busque ao Senhor, não busque amparo em outras coisas, senão no próprio Deus que criou os céus e a terra. A Ele seja a glória pelos séculos de séculos. Amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.